E Êxodo 16:11, ele nos revela o dia que Deus resolveu enviar algo que foi dado o nome de maná para os filhos de Israel que saíram do Egito. Como nós sabemos, Deus fez com que os filhos de Israel prevalecessem contra Faraó no Mar Vermelho. Então, depois que eles entraram no deserto, eles atravessaram o Mar Vermelho, entraram no deserto. Então, eles tiveram que enfrentar outros gigantes, outros Faraó. Então, no deserto, primeiro problema que eles tiveram que enfrentar foi em relação à alimentação, em relação ao que eles iam beber, o que eles iam comer no deserto. Pois a Bíblia diz que eles saíram do Egito com muito mantimento, com muito ouro, com muita prata, com muitos alimentos. Assim eles saíram do Egito. Deus deu graça a eles para que eles pegassem os despojos da terra. Então, aproximadamente 30 dias eles ficaram no deserto, sendo supridos com aquilo que eles receberam do Egito. Mas passado aproximadamente aí um mês, então faltou comida. E a Bíblia diz que o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo: não seria melhor que a gente tivesse ficado no Egito, pois lá tinha os nossos pepinos, as nossas cebolas, nossas panelas cheias de comida. E Deus se irou com o povo na primeira murmuração deles. Então a Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui no versículo 11, e o Senhor falou a Moisés, dizendo no verso 11: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde cordonizes cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, por sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. Verso 15. E vendo-os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Então os filhos de Israel, eles reclamaram porque a comida já estava acabando. A comida não tinha acabado, porque Deus não vai deixar o seu povo padecer fome. Davi disse: eu já fui velho, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. É claro que Deus não ia permitir que os seus filhos, os filhos de Israel, mendigassem o pão, nem padecessem necessidade no deserto. Porém, eles tiveram que passar por provação, porque foi da vontade de Deus que eles tivessem somente a quantidade de cada dia. Todos os dias Deus mandava o maná, mas cada família lhe pegava a quantidade somente para aquele dia. Mas no dia seguinte, pela manhã cedo, o orvalho voltava a soprar sobre os filhos de Israel. E quando o orvalho se secava debaixo do que antes era orvalho, eles encontravam o maná. No primeiro dia que eles se depararam com o maná, uns olharam para o outro e perguntaram: o que é isto? Porque o significado de maná, se você for fazer uma pesquisa no dicionário, o significado de maná, segundo a Bíblia, significa o que é isto. Então, eles se depararam com algo novo, Eles não conheciam o maná, eles conheciam cebola, eles conheciam pepino, eles conheciam as panelas do que Faraó servia para eles, mas eles não conheciam o maná. Então, o que é que diz a Bíblia? Versículo 15: e vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que, assim como os filhos de Israel, desceu algo do céu, chegou algo na vida deles, e eles não sabiam o que era, a ponto de chegar um para o outro e perguntar: o que é isso? Eu declaro em nome de Jesus que vai chegar algo na vida de alguém,
Deus vai fazer algo na vida de alguém que vai ter gente para perguntar o que é isto que Deus está fazendo. Vai acontecer algo tão diferente na tua vida, que vai dar o que falar, que vai dar o que perguntar, o que é isto que está acontecendo, o que é isto que, porque eles não sabiam, eles nunca tinham visto Deus fazer algo na vida de alguém, assim como o maná, eles nunca tinham visto aquilo. Está dizendo, disse-lhe, de que isto? Porque não sabia o que era. Não sabia o que era. Então Moisés falou: este é o pão que o Senhor vos deu. Quem que recebe pão? Tem pão hoje. Quem que recebe o pão do Senhor? Tem provisão hoje. Quem que recebe as boas mãos do Senhor sobre a tua vida, tem providência de Deus hoje, tem cura de Deus hoje, tem maná no deserto. Você está no deserto, tem maná de Deus. Você está vivendo uma vida, está passando por dia de provação, tem maná de Deus. Você está passando por uma sequidão espiritual, tem maná de Deus. Maná de Deus, porque o maná de Deus, ele vai se deparar com a necessidade. Porque tem mais a ver com a necessidade do povo de maná com o próprio maná. A necessidade fala mais do que o maná. Porque maná para quem está de barriga cheia não quer dizer nada. Mas maná para quem está precisando de comida é o pão que o Senhor enviou. E eu sinto aqui a necessidade espiritual do maná. Do maná. A Bíblia diz que maná nada mais era do que pães, algo muito simples, algo semelhante a bolos de mel. Aí, ó, padeiro. Algo semelhante a bolos de mel. Era algo aparentemente tão simples, mas quando vem do Senhor, mas quando vem de Deus, ele vem de encontro diretamente à necessidade específica, do seu povo, porque é isso que quer dizer o pão que o Senhor vos deu. Tem alguém necessitando de pão de Deus? Tem alguém necessitando de uma provisão espiritual de Deus? Tem alguém precisando aí de um aconchego no seu coração da parte de Deus? Tem alguém precisando aí de um abraço da parte de Deus? Tem alguém aí precisando ouvir a voz de Deus? Tem alguém precisando da ação das mãos de Deus? O povo estava tão necessitado, com medo de padecer necessidade, que eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Mas isso, a murmuração deles, vem falar do medo. Do medo de não ter o dia de amanhã. Nos revela o medo de amanhecer o dia, o medo dos dias que vêm, de não ter como suprir as suas necessidades. Porque, como eu já disse, Deus não deixa faltar pão, Deus não deixa faltar a água, não deixa faltar a farinha da panela, Deus não deixa faltar o azeite da botija para os seus. Mas o medo muitas vezes faz o povo murmurar. Às vezes tem gente que murmura, não é porque acabou a farinha e o azeite da botija, é porque está com medo de faltar no dia de amanhã ou no dia depois de amanhã. E o povo de Deus é conhecido muitas vezes de antes do pão acabar, ele já começar a murmurar. Aí Deus colocou os seus filhos no deserto para que eles fossem moldados antes de entrar na terra de Canaã. Deus queria moldar eles de forma a eles entender que Deus é suficiente todos os dias, para que ele venha entender que cada dia já tem o seu mal. Para que nós venhamos entender que todos os dias Deus está na nossa frente. Que todos os dias Deus está suprindo a nossa necessidade. Aí o que aconteceu?
Quando foi pela tarde, uma chuva de codornizes estava sobre os filhos de Israel. Uma chuva de codornizes. Eu falar em ovo de codorna. Mas não foi o ovo não, Deus mandou, foi o próprio codornizes. E agora aqueles que estavam murmurando, agora estavam comendo carne. À tarde eles estavam comendo carne. Pela manhã eles estavam comendo maná. Então agora o povo tinha carne e agora tinha o maná. No capítulo número, nós estamos no 16, no capítulo número 17, diz a partir do versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo ali alguns anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Então tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. Então diz assim: agora eu não tinha nada, mas agora Deus me deu carne, Deus me deu maná e agora me deu água. Dá glória para Jesus. É o Mac deserto, né? O Mac deserto. Tinha pão, tinha carne, agora tinha água. Água tirada da rocha. E o povo de Deus agora passou a conhecer o Deus que derrama do céu comida, o Deus que manda do céu pão, o Deus que tira água da rocha. Ele estava começando a conhecer um Deus que sustenta no deserto. Ele estava agora sabendo que tinha sido Deus que tinha tirado eles do Egito. Mas Deus tinha um propósito ainda maior com eles. Eles estavam sendo treinados no exército de Jeová. Eles estavam sendo preparados para ter ainda uma experiência espiritual mais forte com Deus. Mas antes da gente ter uma experiência mais forte com Deus, é necessário que a gente venha comer o maná. O maná nós podemos dizer aqui que é o pão vivo que desce do céu. Se nós formos fazer uma analogia do Antigo Testamento com o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala de maná, mas o Novo Testamento fala de Jesus. Jesus, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. O maná era bom, mas eles morreram no deserto comendo maná. Mas quem comer da minha carne, Jesus disse, e quem beber do meu sangue, esse não morrerá, porque eu há de ressuscitar no último dia. Então o povo estava ali vivendo algo, uma experiência nova, estava vivendo o que eles nunca tinham imaginado em viver. Era um povo, né, o povo os hebreus, os filhos de Israel, que os seus antepassados tinham vivido por 400 anos no deserto. Depois de 430 anos no deserto, não, 430 anos no Egito, Deus se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão e com Isaac e Jacó, e aprove Deus, depois de ouvir a oração e o clamor dos filhos de Israel, com braço forte ele estendeu as suas mãos, levantou Moisés e Arão e tirou eles da terra do Egito, assim como ele tinha prometido. E Deus colocou eles no deserto para saber que Deus não precisa de palácio para sustentar crente. Deus fez eles aprenderem a viver no deserto, para que o povo de Deus venha entender que crente não precisa de autoridade, crente não precisa de governo, crente não precisa de autoridade deste mundo, de reis deste mundo, para comer, para beber, para viver bem. Então Deus colocou eles no deserto para saber que Deus era único e suficiente para a vida deles. Deus era suficiente para suprir todas as suas necessidades, seja a necessidade física, seja a necessidade espiritual, seja a necessidade do corpo, a necessidade da alma, a necessidade do espírito. Deus era mais do que suficiente. Por isso que eles foram para o deserto, para um lugar que não tinha nada, um lugar que não tinha água, um lugar que não tinha comida, que não tinha chuva, um local que só tinha serpentes e escorpiões. Eles tiveram que ir para o deserto para entender que Deus, é o Deus da água, é o Deus dos
suprimento, é o Deus da vida. Então, primeiramente, eles saíram com o despojo do Egito. Eles saíram do Egito cheio da prata e do ouro e de todo o mantimento. Tem muitas pessoas que quando chegam na presença de Deus, outros não. Mas tem muitas pessoas que quando chegam na presença de Deus, ou antes de chegar na presença de Deus, quando está no Egito ou saindo do Egito, tem prata, tem ouro, tem carro, tem emprego bom, tem dinheiro na conta. Mas depois que eles foram para o deserto, acabou o dinheiro na conta, acabou o ouro, a prata, acabou as panelas, acabou tudo, acabou toda a provisão, toda a sorte de provisão que foi dada a eles no Egito. E quando chegou esse momento, agora não tem mais nada, agora não tem comida, agora as panelas estão vazias, agora não tem com que a gente comprar, nem com que a gente vender. Então eu creio que foi aí que Deus do céu, ele olhou, pronto, é agora que vamos começar o processo. É agora que que eu vou começar o meu trabalhar. E agora que eu vou começar a me revelar. Porque quando eles tinham tudo ainda, os primeiros dias que eles estavam no deserto, enquanto eles tinham tudo ainda, Deus estava calado. Tinham tudo, Deus estava em silêncio. Mas quando começou a faltar, eles disseram: Moisés, já está acabando a comida, o que é que nós vamos fazer? Então agora Moisés, ele foi fazer o quê? Ele foi orar ao Deus do céu. E agora a voz do Senhor falou sobre os filhos de Israel. E agora eles passaram a comer o maná todo dia. E o interessante é que a Bíblia diz que o maná, ele recebeu a porção de cada dia. Se eles pegassem maná para guardar para o dia seguinte, não adiantava, porque vinham bichos e ficava com mau cheiro. Então Deus deu ordem que todo o maná de cada dia, cada um pegasse a porção de cada dia, suficiente para cada dia, dependendo da quantidade de pessoas da família, para que fosse o suprimento daquele dia. E no outro dia aguardasse pela manhã, porque depois que o orvalho secasse sobre a terra, eles iam colher novamente maná. Então eles tinham que fazer assim todos os dias, porque Deus estava moldando, estava ensinando a eles a viverem na dependência de Deus. Porque quando o crente ele não está precisando de Deus, ele não vai se lembrar de Deus. Quando a pessoa não está precisando da provisão, não está precisando do milagre, não está precisando das mãos de Deus, dificilmente ele vai se lembrar de Deus. Mas o maná ele vinha quando? Pela manhã. O maná vinha pela manhã, por quê? Porque todas as manhãs eles se levantavam e a primeira coisa que eles se lembravam era de quem? De Deus. Será que Deus enviou o maná? Será que Deus enviou o maná? Será que o orvalho já desceu? Será que vai ter maná hoje? Será que Deus foi fiel com a gente de novo? Será que a misericórdia de Deus... Aí o crente ele vai de glória em glória, ou seja, de maná em maná. De maná em maná ele vai se relacionando com Deus. De maná em maná ele vai falando com Deus. De maná em maná ele vai ouvindo a voz de Deus. De maná em maná Deus vai conduzindo eles no deserto. É de maná em maná que Deus vai fazendo ele passar a vencer as serpentes e os escorpiões do deserto. É de maná e em maná que Deus fez eles vencer a primeira guerra que eles se depararam no deserto. Para quem não sabe, depois que eles começaram a comer do maná, parecia que agora estava tudo bem, porque eles tinham comido carne e todo dia tinha maná. E além de carne e maná, tinha água saindo 24 horas por dia de uma rocha. Então quando parecia estar tudo bem, agora os problemas acabaram. Então se levanta um tal de amalequitas para guerrear contra eles. E agora Moisés prepara o povo. Agora Moisés é obrigado a preparar os seus exércitos. Moisés agora é obrigado a falar com Deus, para perguntar a Deus se ele dava vitória ou se não dava vitória contra os amalequitas. Então agora eles tinham maná, eles tinham carne, eles tinham a água, mas agora também se levantou
levantou a guerra. Por quê? Porque o povo agora estava aprendendo a depender de Deus todos os dias pelo maná. Mas agora eles iam aprender a prevalecer nas guerras. Davi olhou para Golias e disse: tu vem com pau, tu vem com escudo, mas eu vou em nome do Deus dos exércitos a quem tu tem afrontado. Então o povo agora tiveram que aprender a enfrentar aquele que vem com pau, vem com lança, vem com armas da terra, porque está escrito no Novo Testamento que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então agora o povo de Deus, eles precisavam conhecer uma arma, mas não uma arma que tivesse no arsenal de Moisés, não uma arma que tivesse no arsenal do seu exército, mas era uma arma poderosa em Deus para a destruição das forças do mal. Eles estavam agora nessa aula. Então, tinham passado pela aula do maná, a aula da dependência, a aula da água. Agora eles estavam passando pela a aula para conhecer as armas espirituais. Porque o povo de Deus, ele vencia debaixo da oração. Debaixo da oração. Então eles prevaleceram contra os amalequitas. E agora que eles estão ali, já estão um pouco avançados, eles estão ali na sua faculdade do deserto, eu creio que eles estão ali no primeiro semestre, segundo semestre, eu creio que ali eles estão ali no primeiro semestre da sua faculdade, prestes a passar para o segundo semestre, mas antes de eles avançar para o segundo semestre, eles precisavam agora ter um encontro mais profundo com Deus. E a Bíblia vai nos revelar no capítulo 19. E é o terceiro dia da saída, ao terceiro mês. Já fazia quanto tempo que eles tinham saído do Egito? Terceiro mês. Então, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, eu estou no capítulo 19 de Êxodo. No mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se. Israel, pois, ali acampou-se de frente do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de água e vos trouxe a mim. Agora, eu peço mais atenção, agora vocês, se você não prestou atenção até agora, comece a partir deste momento. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me serei um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Então agora eles estão indo para o próximo módulo da sua faculdade, do seu treinamento espiritual, que é no deserto. E Deus volta a falar com Moisés e disse: fala para o meu povo, que se eles atentamente ouvirem a minha voz, então eles serão propriedade exclusiva minha. Eles serão propriedade peculiar nas minhas mãos, se diligentemente eles de agora em diante passarem a ouvir a minha voz. Sabe de que é que eu estou falando? Eu estou falando do processo que tu está passando desde o dia que tu saiu do Egito. E quando tu saiu do Egito, tu saiu para entrar na terra de Canaã, mas tu se deparou com a surpresa, porque antes de Canaã tem deserto. Mas eu quero te dizer que no deserto tem maná, no deserto tem suprimento, no deserto tem Monte Sinai. Monte Sinai é onde Deus falava. Monte Sinai é onde, quando Deus descia, os montes fumegavam. Monte Sinai, quando Deus falava, ele estremecia. Quando Deus falava com Moisés e com seu povo do Monte Sinai, nós vamos ver aqui a partir do versículo mais à frente, nós vamos ver que Deus, quando se manifestava no Monte Sinai, havia fogo, havia fumaça, havia glória, havia trovões e havia relâmpago. Diz assim: havia trovões, havia relâmpago e o monte fumegava, ou seja, havia fogo. Então havia
trovões, relâmpago e fogo. Para que era o trovão? Lembrando que o povo estava passando por um treinamento espiritual, treinamento sacerdotal e treinamento ministerial, porque Deus disse: ó, Moisés, diga para o povo que se diligentemente eles atentaram para ouvir minha voz, então eles serão sacerdócio, eles serão sacerdotes e serão propriedade peculiar nas minhas mãos. Então todas as vezes que Deus se dirige para alguém para dizer: ei, tu tem um chamado. Ei, quando Deus se dirige para a tua vida para dizer: ei, tem uma missão. Quando Deus se dirige para ti para dizer: ei, eu vou te recrutar para algo, te prepare, atenta para essa palavra, porque você vai passar por esse processo. Você vai passar pelo processo de ter que esperar por Deus todos os dias. Você vai ter que passar pelo processo da dependência de Deus. O povo aprendeu a depender de Deus através do maná. Você que tem chamado, você que é escolhido de Deus, você que tem uma obra para fazer, se prepara, porque você vai ter que aprender a depender de Deus do maná. Você vai ter que aprender a tirar, beber água saída de pedra da rocha. Você vai ter que aprender a enfrentar guerras, mas não com armas terrenas, mas com armas espirituais que são poderosas em Deus para destruição das fortalezas. E agora nós vemos aqui que Deus resolveu falar com o povo no Monte Sinai, para que todo o povo venha temer a Deus e ao Moisés. Versículo de número 17 vai dizer o seguinte: Moisés, versículo 17 diz 19 ainda: e Moisés levou o povo para fora. Quem tiver sem a Bíblia, está ali no Data Show. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e pôs-se em pé no monte. Qual é o lugar de crente que está no deserto, passando pelo processo? É de pé diante do monte. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E continuando, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então nós vemos aqui o povo agora, Jacó estava começando a se acostumar com o maná. O povo agora acabou de sair de uma guerra com os amalequitas. O povo estava passando por experiências, e agora eles estavam ali numa nova experiência. Deus fala para Moisés e Arão: ajunta todo o povo aí, manda eles se preparar, manda eles se consagrarem, se santificarem, manda eles lavarem as suas roupas, diga aos homens que não tenha nada com as suas mulheres, porque eu, o Senhor, eu vou descer no monte e vou falar contigo e vou falar com Israel. Então o povo se ajuntou, o povo se preparou. E aqui no versículo de número 19 vai dizer: e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais, e Moisés falava e Deus respondia em alta voz. Então o povo agora estava ao pé do monte. O povo não podia tocar no monte, porque senão morria. Os sacerdotes, se tocassem no monte, também morria. Somente Moisés poderia subir ao monte. Então Moisés subiu ao cume do monte. Enquanto Deus falava com Moisés, a palavra está dizendo que havia fogo e havia fumaça. Havia fumaça e havia fogo. Por quê? Porque aonde tem fumaça, tem fogo. Aonde tem fumaça, tem fogo. Então o povo estava ao pé do monte. Talvez eles não estivessem vendo ainda o fogo, mas eles estavam vendo a fumaça. E eles vendo a fumaça, certamente ele dizia: olha, Moisés está no monte, e provavelmente, certamente, no monte tem fogo. Versículo 20: descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce e adverte o povo para que não ultrapasse o termo para ver o Senhor, para que muitos dele não pereçam. E voltando para o versículo 18:
e todo o monte Sinai fumegava. Por quê? Porque o Senhor descera nele com fogo. Porque o Senhor desceu no monte com fogo. Por isso que todo monte fumegava. Porque quando o Senhor vem para poder fazer algo especial, para santificar o povo, Ele vem com fogo. Eu declaro em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo, sim, já desceu na casa, mas eu declaro em nome de Jesus que o fogo do Espírito Santo está neste lugar. O fogo do Espírito Santo está na casa. O fogo de Deus está nesse ambiente. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Olha agora a experiência para quem é comedor de maná. Olha agora a experiência para quem bebe água tirada da pedra. Olha a experiência agora de quem saiu de uma geração, um povo que saiu de 400 anos de escravidão no Egito. Eles viam fogo, eles viam fumaça, eles viam toque de buzina, eles viam os montes estremecer, e uma voz no monte falava com Moisés, e todo o povo ouvia a voz daquele que com Moisés falava. Ou seja, enquanto trovão, enquanto havia relâmpago, enquanto havia fogo, enquanto havia fumaça, Deus falava. Olha aí. Diga assim: enquanto tiver fogo, enquanto tiver trovão, enquanto tiver relâmpago e enquanto tiver fumaça, Deus está falando. Deus está falando, Deus está falando. Ou seja, enquanto tiver fogo, você não pode deixar o fogo apagar. Enquanto tiver trovão e relâmpago, você não pode deixar o trovão e relâmpago da voz de Deus apagar. Enquanto tiver fogo, relâmpago e trovão, Deus está cuidando, Deus está livrando, Deus está abençoando, Deus está sustentando. Porque enquanto Deus falava, o fogo incendiava. Enquanto Deus falava, os montes fumegavam. Enquanto Deus falava, os montes tremiam. Eu vou colocar um anjo aqui. Enquanto Deus falava, Ele operava. Se eu te dizer, não deixa o fogo apagar, não deixa o fogo apagar, porque se tem fogo, tem cuidado de Deus. Se tem fogo, tem Deus falando. Se tem fogo, tem Deus cuidando. Se tem fogo, tem Deus livrando. E Deus estava capacitando agora espiritualmente o seu povo, porque agora o povo estava aprendendo a ouvir, porque o trovão a gente ouve, né? E agora, através do relâmpago, o povo estava aprendendo a ver, ouvir. Através do trovão, o povo estava aprendendo a ouvir. Através do relâmpago, o povo estava aprendendo a ver. E através do fogo, o povo estava aprendendo a sentir. Deus está treinando o seu povo para ver. Deus está treinando o seu povo para ouvir. Deus está treinando o seu povo para sentir. Por isso que tem que ter fogo, porque enquanto tiver fogo, sensibilidade espiritual, tem crente sentindo. Se tiver, ainda que haja sensibilidade, mas se não tiver fogo, o crente não vai sentir. Mas tem que ter fogo e tem que ter sensibilidade espiritual. Enquanto Deus fala, tem que ter trovão, tem que ter relâmpago, porque Deus está treinando a tua visão espiritual, Deus está treinando a tua audição espiritual, Deus está treinando a tua sensibilidade espiritual, porque o
povo de Deus, ele diz, serão meus sacerdotes, serão um povo peculiar. Sacerdote que é sacerdote, ele vê a visão de Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele ouve de uma maneira ou de outra, ouve a voz de Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele sente o fogo de Deus. Porque o sacerdote é aquele que põe fogo pela manhã e pela noite. O sacerdote é aquele que coloca a lenha no altar. O sacerdote é aquele que não pode deixar faltar a lenha do altar. Porque Deus diz em livro de Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque o sacerdote, ele cuida do fogo. Sacerdote, ele vigia o fogo. Ora, para trabalhar com fogo tem que entender de fogo. Para administrar o fogo do altar tem que ser especializado em fogo. Para cuidar do fogo, para que o fogo ele continue ardendo todos os dias. Então a pessoa tem que ter treinamento na área de fogo. E o povo estava aprendendo. Por isso que a Bíblia está dizendo que Deus desceu no fogo sobre o monte Sinai, e o povo estava dizendo, eita, tá vendo relâmpago? Eu estou vendo. Alguém estava dizendo, tu ouviu o trovão? Eu também ouvi. Alguém estava dizendo, os montes estão tremendo, tá percebendo? Eu estou percebendo. Alguém estava dizendo, tá saindo fumaça, tá sentindo a quentura, tá sentindo a pressão, tá sentindo fogo. Está sentindo a presença, porque aonde tem fogo tem Deus, aonde tem fogo tem Deus, aonde tem fogo tem Deus. Se alguém estiver sentindo fogo aí, se alguém estiver sentindo fogo aí é porque tem Deus. Se alguém estiver sentindo fogo aí perto, é porque Deus está perto. Se alguém estiver sentindo fogo aí do teu lado, é porque Deus está aí do teu lado. Mas se alguém estiver sentindo fogo aí nas mãos, se alguém estiver sentindo fogo aí no ventre, se alguém estiver sentindo fogo na cabeça, se alguém estiver sentindo fogo nas extremidades interiores, é porque Deus está por fora, Deus está de lado, mas Deus também está dentro. Deus também está dentro. Deixa eu ver onde é que tem esse crente aí. Deixa eu ver quem é templo do Espírito Santo. Deixa eu ver quem é morada de Deus aí. Deixa eu ver quem é regenerado, quem é transformado, quem é moldado. Deixa eu ver quem é um crente que já passou pelo Sinai. Cadê? Pastor, já passei pelo Sinai. Pastor, já vi tanta coisa na minha vida. Pastor, eu já vi nuvem escura. Pastor, eu já vi tempestade. Pastor, já vi trovão. Eu já vi relampeada. Não é nem relâmpago, é relampeada. Pastor, já vi tanta coisa, já vi terremoto. Tá sinal que tu tá preparado, porque Deus prepara sacerdote. Sim, Deus prepara sacerdote na tempestade, porque para ter relâmpago tem que ter tempestade. Deus prepara crente nos trovões, e para poder ter trovão tem que ter tempestade. Tempestade é a escola de crente, deserto é a escola de crente, deserto é maná de crente. Pastor, já fui provado no fogo, eu já fui passado na casca do alho. Monte Sinai é isso. Monte Sinai é ser provado na casca do alho. O fogo do Monte Sinai representa isso. Fogo do Monte Sinai representa que tu já viu terremoto, tu já viu fogo, tu já viu relâmpago, tu já viu tempestade, tu já viu gigante, tu já viu a morte, tu já viu a enfermidade, tu já viu o leito do hospital, tu já viu a guerra se levantar, tu viu o gigante se levantar. Tu já enfrentou Amalequitas, tu já enfrentou Medianitas, tu já enfrentou Filisteu, tu já enfrentou Golias, tu já enfrentou tanta coisa, tu já enfrentou a morte, tu já enfrentou o deserto. Pastor, eu já passei por esse Sinai aí. Se Sinai for lugar que tem trovão, se Sinai for lugar que tem relâmpago, se Sinai for lugar que tem fogo, pastor, já perdi as contas de quantas vezes eu passei pelo Sinai, porque eu já passei pelo fogo. Eita, vassoura, calabra, sarabra. André, calabra, sarabra. Diz assim, o crente tem que passar pelo maná, tem que passar pelas águas de Meribá, tem que passar pela guerra, mas também tem que passar pelo Sinai.
Deixa eu ver quantos crentes já passaram ou estão passando por Sinai. Tem gente que está passando pelo Sinai. Tem gente que já está vendo coisa. Tem gente que está vendo tanta coisa aí. Tem gente que está vendo tanta tribulação aí. Tem gente que está vendo a terra se estremecer. Tem gente que está vivendo numa situação que parece que está acontecendo. É um terremoto na tua vida. Terremoto são atributos do Monte Sinai. Lembra-se que o povo dizia: enquanto Deus falava com Moisés, o monte estremecia. E monte estremecer é terremoto. Você está passando por terremoto. Você tem passado por terremoto. É Monte Sinai na tua vida. E Monte Sinai é preparação para o sacerdócio. Monte Sinai é preparação para entrar numa terra que emana leite e mel. Monte Sinai é faculdade. É faculdade de Deus para ti. Monte, eita, é a escola de Deus para ti. Monte Sinai, eita. Eu vou já terminar. Mas depois do fogo, depois do terremoto, depois do tremor de terra, depois dos relâmpagos e trovões, depois da fumaça negra, eles viam uma forte nuvem negra sobre o monte. Depois dessa nuvem negra que está na tua vida, depois dessa tempestade, alguém vai ouvir a voz de Deus. Primeiramente eles ouviram os trovões, viram relâmpagos, sentiram fogo, viram a fumaça. Mas depois eles ouviram o direcionamento de Deus. Depois que passou tudo, veio uma voz profética. Depois que passou tudo, a voz de Deus disse: Moisés, agora fala para o meu povo. Depois que a fumaça se acabou, Moisés ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, desce do monte e fala agora para os filhos de Israel. Depois dessa tempestade, depois dessa fumaça, depois dessa nuvem negra, eita, vai vir o direcionamento, vai vir a provisão, vai vir a bênção, vai vir algo diferente, vai vir novidade de Deus, vai vir novidade de Deus, vai vir a bênção de Deus, vai vir algo novo de Deus. Depois desse deserto, depois desse maná, depois dessa guerra, vem terra que mana leite e mel. Quem está preparado para sair do deserto? Quem está preparado? Eita, madacabassori abracá. Pastor, esses dias foi tantos trovões e relâmpago na minha vida. Eita, pastor, esses dias os céus estavam tão escuros sobre a minha vida. Eita, Senhor, esse final de semana foi pesado. Essa sexta-feira foi de horror. Oh, Senhor, meu Deus, eu vejo alguém falando isso ao seu coração. Enquanto eu estou dizendo isso,
Eu vejo dias de gente em treva, mas aí veio a palavra de Deus para a tua vida hoje. Não te preocupa, que depois desse trovão, dessa tempestade, desse relâmpago, desse tsunami, tem providência, tem socorro, tem livramento, tem livramento. Depois dessa tribulação, depois desse terremoto, eita terremoto grande, pastor, a minha vida é um terremoto, eu estou passando um terremoto. Aí Deus está dizendo: não aguenta mais esse terremoto aí. Vai passando pelo terremoto, vai passando pela tempestade, vai passando, porque do outro lado do outro lado os céus estarão claros, do outro lado a fumaça se acabará, do outro lado se acabará o fogo, o incêndio. Essa tribulação vai cessar tão somente fica atento para obedecer a voz do Senhor, tão somente fica atenta para fazer como o Senhor te mandou, tão somente fica atenta para andar nos caminhos, nos estatutos do Senhor, porque para crente obediente tem vitória. Se eu fosse continuar profetizando, eu ia profetizar pelo menos para umas mais 10 pessoas aí. Porque essa palavra, ela é mais do que profética, e dá pela vida de pelo menos 12. Se eu tivesse tempo para dar lugar aqui, aleluia, bate palma para Jesus. Se essas palmas foi para mim, tá bom, mas se foi para Jesus, tá pouco. É para Jesus, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Aquele que quando fala faz os montes fumegar e a terra estremecer. É para Ele. Ai! Eu vejo maná passando aí no meio do deserto aí, ó. Eu continuo vendo maná. Eu continuo vendo maná. Se tu não recebeu, recebo. Se tu não mandar glória para Deus, eu vou parar, vou me embora. Se tu não adorar a Deus, eu vou para casa. Mas se tu adorar a Deus, a resposta desce, a palavra, a revelação desce, a profecia desce, a provisão desce. Eita, tem maná de Deus, tem resposta de Deus, tem palavra, tem revelação, tem profecia, tem fogo. Tem azeite, tem farinha na panela, tem azeite na bateria, tem maná, tem água saindo da rocha, tem poder de Deus, tem fogo, tem relâmpago, tem trovão, tem Deus, tem Deus, tem Deus, tem gente que vai, tem Deus, tem gente que vai encher, tem gente que vai encher, tem gente que vai encher, tem gente que vai se encher, tem gente que vai se encher. O Espírito Santo acabou de falar para mim, enquanto essa pessoa não se encher, não para. Enquanto esse povo não se encher, não para, não para, não para, não para, não para, até meu povo se encher da minha glória.
lugar. Eita, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Assim diz o Senhor, enchei-vos da glória de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar aí, ó. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo. Enche, 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 enche. Ei, cheio, tem maná de Deus descendo para tu, homem de Deus. Uria que arabassuria que mandaka. Jebi que me de que vi sube que mandava. Andre que biaca suria brisiria. Andre calabra sobre candareva sebe candarava súpia. Eu vejo tuas mãos se enchendo de maná. Ai, breca, deixa eu botar as mãos assim, juntinho, assim, ó. Assim, ó, com quem vai receber, ó. Eu vejo tuas mãos se enchendo de maná. Diz assim, maná. Maná. Tá se enchendo de maná. Tá aparecendo umas folhinhas, ó. Ó, 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 ó. Tá aparecendo umas folhinhas bem fininhas, ó. Ó, ó, tá se enchendo. Eu vou nem soprar, porque se eu soprar vai sair voando, se espalham para a igreja e vão querer pegar o que é teu. Mas o que é teu é teu. 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 Tá surgindo algo da parte de Deus aí. Tá sendo liberado algo da parte de Deus aí para tua vida. E tu vai encher tuas mãos desse maná. O diabo pode estar segurando, o homem pode estar segurando o teu maná, mas Deus vai bater o pé e o diabo vai ter que soltar o que é teu, e o teu maná vai encher as tuas mãos, vai encher as mãos de maná, porque a Bíblia diz que é maná para cada dia, mas tu passou um bocado de dia sem maná, tu passou um bocado de dia sem maná, enquanto tinha gente que estava recebendo o seu manázinho de cada dia, aí tu ficou sem maná, aí Deus manda te dizer, permaneça na minha presença e creia, porque o maná que está retido, eu vou recompensar. O Senhor diz assim, vou restituir o maná que ficou para trás. Ei, sebe que avaceve, ai a soube que me debe camadai. Quem quer maná? Pastor, esse maná que o senhor profetizou, desse aí eu quero. Porque esse maná tem várias formas de entrar. Esse maná ele pode vir na mão, ele pode vir através de cheque, se houvesse cheque, ele pode vir através da conta corrente ou conta poupança, ele pode vir através de Pix. Só não aceita no cartão de crédito, só não recebe se for fiado, mas se for no débito, à vista ou no Pix, recebe, porque o maná é teu. Recebe maná. Maná, 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 maná. Eu vejo o maná aumentando. O maná está aumentando. Está aumentando o maná. Quem quer maná? Quem quer maná? Ai, arabra. E o maná, assim diz o Senhor, vai crescer a dia a dia. Esse maná nunca vai diminuir. Ele vai sempre aumentar.
para tu saber que eu sou teu Deus, sou teu Pai, que te ajudo e te honro. Não vai ter maná faltando, mas o maná vai estar sempre sobrando. Ai. Yes. Ai, yes. Deixa eu ver se o monte ainda está fumegando. Pera aí. Deixa eu ver se ainda tem fogo no cume do monte. Deixa eu ver se ainda vai descer algum maná. Deus é bom. Assim me faz saber o Senhor a teu respeito. Diga para ela: continue firme, ficai firme na minha presença. Porque assim te diz o Senhor: o teu maná, o Senhor, eu enviarei dia a dia, e nunca deixarei faltar o teu maná, enquanto tu fiel comigo for. Assim te diz o Senhor. Vai ter maná todo dia. No dia que não chegar de manhã, vai chegar de tarde. No dia que não chegar de tarde, vai chegar à noite. Se não chegar de manhã, não chegar à tarde, nem chegar à noite, pode olhar para o saldo da tua conta, que vai chegar o pisco, nem que seja meia-noite. Mas vai ter pix, vai ter maná, vai ter provisão todo dia. Diz assim: é todo dia. Diz assim: maná que é maná, vem todo dia. Porque maná que não vem todo dia não é maná. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Te agradecemos, Jesus, pelo maná. Te agradecemos, Jesus, pela essa unção. Eu vejo avivamento. Eu vejo uma cachoeira. Eita, uma cachoeira tão grande. Eu vejo um conjunto de cachoeiras. Está parecendo Foz do Iguaçu. Está parecendo a hidrelétrica do São Francisco, viu, Adriana? É muito maná do céu. É muita unção. Eu estou vendo agora os céus se abrindo. Eu estou vendo os bons tesouros do Senhor se abrindo. Eu estou vendo as janelas dos céus se abrindo. Eu estou vendo água do céu descendo. Eu estou vendo. Deus está dizendo: eu estou abrindo. Deus está dizendo: eu estou abrindo. Essa noite é noite de avivamento. O nome desse maná agora não é peixe. O nome desse maná agora não é real. O nome desse maná agora não é pão. Mas o nome desse maná que desce nesse último minuto de culto é avivamento. Avivamento.
Aviva. Pega aí, pastora. O avivamento, se não vier pro altar, pra cá que não vem. Pastora, se tu não abrir tua mão para receber o avivamento, ninguém vai receber avivamento. Diga assim, pastor, pelo amor de Deus, fica de pé, abre as tuas mãos, acredita nessa voz profética, porque vai descer um avivamento sobre ti, e de ti vai nascer para a nave da igreja. Desceu. Esse maná desceu. Esse maná é Jesus. O último maná é Jesus. O último maná é Jesus. O primeiro maná nossos pais comeram no deserto, mas o último maná é essa geração que está comendo agora. O primeiro maná, os nossos avós, bisavós, tataravós, a nossa antecedência, os nossos ancestrais comeram do primeiro maná do deserto. Eles morreram, mas o último maná é Jesus de Nazaré. Eita, para Israel ele era Jesus de Nazaré, mas para Deus, para os céus, ele é o Filho do Deus vivo. Esse é o maná que tu vai comer, não vai morrer, porque Jesus Cristo vai voltar numa nuvem, ele vai descer, e tu não vai provar dessa morte, mas ainda que tu morra, tu viverá, porque ele há de te ressuscitar no último dia. É Jesus. Ele vier naquele dia sobre as nuvens. Os que tiveram vivo subirão, os que tiveram morto ressuscitarão primeiro, serão transformados e subirão nas nuvens. E os que estão na igreja, os que estiverem adorando, estiverem comendo do último maná, subirá também juntamente com os mortos em Cristo, se encontrará com ele na glória e subirá para os céus. E enquanto passa 7 anos de tribulação na terra, nós estaremos com ele no céu. A igreja estará com ele no céu. Enquanto o anticristo vai estar devastando, perseguindo a igreja, enquanto o anticristo vai estar operando sinais mentirosos, nós estaremos com ele guardado no céu. E depois que passar os 7 anos de tribulação, a nova Jerusalém vai descer do céu. Nós desceremos do céu juntamente com Jesus.
porque desse tempo em diante serão novos terras, será novo céu, será nova terra. A nova Jerusalém será na terra, e Israel se converterá ao Senhor, e lá será o trono da glória de Deus. Jesus se assentará no trono sobre Jerusalém, e todos viverão eternamente na paz. Não haverá morte, não haverá choro, doença, todas as lágrimas serão enxutas. Satanás será amarrado por 1000 anos, mas depois de 1000 anos ele será lançado no lago de fogo e de enxofre, juntamente com o anticristo, juntamente com o falso profeta, e juntamente com todos aqueles que morreram sem estar em Cristo. Eles irão para o lago de fogo e enxofre, mas a igreja cantará eternamente, glorificará eternamente, exaltará o nome do Senhor eternamente, porque lá as ruas são de ouro, lá não haverá noite, será 24 horas dia, porque o próprio Deus será a luz para iluminar o dia, e será a luz para iluminar a noite. O próprio Deus será a luz da aurora. Quem que se alegra com isso? Aplaude, aplaude, aplaude. Vamos encerrar aplaudindo, vamos encerrar aplaudindo. Senta, continua dando glória. Vai sentando, dando glória. Agora sim, agora eu posso encerrar a pregação. Eu não posso parar a pregação e levar a metade do rolo para casa. Eu tenho que entregar o rolo completo.